Olá, hermanos, como estão? Estamos acá passando para dar um testigo para vocês, uma motivação. Estamos brevemente vamos começar a escola bíblica Verbo de Vida e queremos animar vocês para sê-lo. Sim. Porque nossa história partiu disto, desse desejo de entender mais a palavra, de dedicar um tempo para que entender mais a palavra e a graça de Deus se multiplicar em nossas vidas. E glória a Deus porque conhecemos a escola bíblica em em ano de 2000, né, Jane? Em verdade, nos formamos em ano 2000, né? 2000. Então, há 23 anos, quando conhecemos a escola, em verdade, a escola Rema. Acá em Chile, a escola Rema só funciona em Rancagua. Pero em Brasil, aí em todo o estado, há uma escola Rema. Assim que nessa época, nossos filhos eram pequenos e pusemos em nosso coração buscar conhecer o Senhor, conhecer mais de sua palavra. A escola Rema funciona 3 dias à semana, lunes, miércoles e viernes. São 2 horas de classe por noite e é bem intenso de ensino da palavra de Deus e foi um tempo de grande crescimento por 2 anos. Passamos dedicados. Nessa época não tínhamos carro, nossos filhos muito pequenos, pero ponemos esforço para buscar conhecer ao Senhor, e assim foi esse tempo de estudo. E fomos 100%, queridos, de presença. Nunca chegamos atrasados e nunca faltamos um dia sequer. Que havia momentos que circunstâncias se levantavam para nos impedir, pero assim logramos ser 100% de presença. Isso é então, muito bueno. Foi um tempo bastante intenso, pero trajo muito crescimento para as nossas vidas. E o tempo de dedicação também foi uma disciplina para nós outros, né? Delante do Senhor, do compromisso com aquilo que estávamos dedicados a ser, de buscar a Deus por meio de sua palavra e entender essa palavra. Pero uma coisa que não estava na disciplina, que se tornou uma disciplina para nós outros, foi a constância e a ser com grande esmero. Isso por quê? Porque desde temprano em nossa vida em el Senhor aprendemos que nenhum tempo de preparação é tempo perdido. Então toda essa ensinança, vocês têm sido ensinados em um discipulado e cremos, queridos, que vocês estão recebendo uma boa palavra. Amém. Pero a escola Verbo de Vida vai muito mais allá. Vai trazer um conhecimento muito mais profundo, muito mais amplo. São muitos outros temas que vocês vão aprender. E seguramente, queridos, vocês nunca mais serão os mesmos, porque irão crescer em el conhecimento do Senhor. Então, hicimos a escola Rema em ano de 2000, nos formamos. Em verdade, são 2 anos a escola. Quando foi em 2014, Deus pôs em nosso coração a ser a escola de ministros, também Rema. É uma escola solamente para pessoas que têm chamado em los dones ministeriais. Pero essa escola não havia em la cidade onde estávamos vivendo. A escola funcionava em uma outra cidade, a distância de 2 horas 150 quilômetros da cidade onde vivíamos. Pero Deus pôs em nosso coração a ser essa escola. Assim que falamos com nosso pastor na época, os dois estávamos trabalhando, não é? E falamos em nosso trabalho com nosso chefe para sairmos um pouco mais temprano, que não deixamos de produzir o trabalho, porque em um horário de almoço trabalhávamos mais. Derramos o horário de almoço para poder sair um pouco mais temprano, para poder viajar 2 horas a outra cidade para lá ser a escola de ministro, que também começava às 8 horas da noite. E funcionava também 3 dias à semana, lunes, miércoles e viernes.
E hicimos isso por 1 ano, queridos. E nunca chegamos atrasado e nunca faltamos nenhum dia. Fomos 100% de presença. Pero houve um momento sim difícil, houve um momento que parecia que não íamos lograr, que circunstâncias se levantavam de todos os lados para nos impedir de cumprir esse propósito que colocamos em nosso coração. Pero a graça de Deus foi maior e logramos a ser a escola de ministro por 1 ano, viajando todos os dias. E não era fácil, querido, porque salíamos para a escola 2 horas de viagem, a escola terminava mais ou menos às 10h30. E aún tinha um tempo de charla, hablar com os irmãos, e depois já estávamos voltando mais 2 horas de viagem para volver para João Pessoa, a cidade onde vivíamos, não é? Chegávamos por lá madrugada. 1 hora da manhã, né? 1h30, às vezes mais. Movido por café. Então, para acordar às 5 da manhã, para sair para trabalhar. Então, dormia muito pouco, pero a graça de Deus estava sobre nós outros. Assim. E a graça de Deus nos capacitou para Amém. Esse tempo. Por quê? Porque havia um propósito e um desejo em nosso coração. A Bíblia habla que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Assim que estávamos bajo a vontade de Deus para nossas vidas, Amém. Bajo a direção do Espírito, e havia uma graça para esse tempo. Amém. Não foi fácil, pero ponemos esforço para isso. Aleluia. E Deus nos supriu em todas as coisas. Amém? Então, se queremos invitar vocês para seguir para ser esse curso da Escola Bíblica Verbo de Vida. Até porque não sabemos, querido, se vai continuar tendo essa escola. Essa escola vai ser por 1 ano e meio. Única. Uma oportunidade única. Pode ser uma oportunidade única. Pode ser que tenha depois, não sabemos, né? Se vai volver a ter essa escola aqui em América do Sul. E vai generar um conhecimento gradativo, de passo a passo, um crescimento assim adequado para você. Não é aquela explosão de conhecimento, será uma medida de cada vez e ensinará vocês a dar um passo de fé de cada vez. E Amém? Capacitá-los, queridos, para que vocês estejam mais preparados para a colheita, a cosecha del fim de los tiempos. Amém? Porque sabemos que o Senhor está cerca de volver e necessitamos, queridos, estar listos e aún mais servindo ao Senhor. Amém. Para que quando Ele venga, nos encontre servindo em sua obra, servindo em sua igreja, fazendo sua obra aqui na terra. Amém? Aleluia. Isso não é só para os pastores, isso é para todos aqueles que estão em Amém. Cristo. Amém? Amém. Então, cremos que próximo sábado, não sei, pero vamos conferir a fecha. Vai ter uma nova, a última classe demonstrativa da Escola Verbo de Vida. Vamos informar vocês por el grupo. E aí, para que vocês possam desfrutar de mais uma classe demonstrativa. E assim, queridos, decidi fazer essa escola porque vale a pena. É um investimento para a vida eterna. Amém. Amém? Muitas vezes investimos em coisas materiais aqui na terra, mas são coisas que passam. E que quando formos para o Senhor se quedam acá. Pelo conhecimento que adquirimos do Senhor é para a vida eterna. Amém? Amém? Então é um investimento eterno que vale a pena. Aleluia. Então, tempo de preparação nunca é tempo perdido. Então, venha a ser. Amém? Amém. Aleluia. Shalom, queridos.